Bom, então vamos retomando, né, o estudo do livro 50 anos depois, a leitura aqui. Hoje nós vamos começar o quinto capítulo, o capítulo que se chama A Pregação do Evangelho, porque na semana passada a gente terminou o capítulo 4 na Via Nomentana, que justamente a Túlia Sevina e a Célia, né, foram atrás de uma das reuniões cristãs que aconteciam nas catacumbas, pedir o auxílio para a mãe dela, para a mãe da Célia, a Alba Lucínia, e chegou justamente lá nesse momento em que eles iam ouvir a pregação do Evangelho. Então vamos lá. Saudado pelo olhar ansioso e confiante de todos, Nestório começou a falar com a sua sinceridade comovida. Então, só lembrando, né, que a pessoa que ia falar, que era o Policarpo, que deveria falar, não estava presente. E pedindo para que alguém pudesse assumir o posto ali de falar sobre o Evangelho, né? E Nestório é quem sobe ali na tribuna e começa. Irmãos, sinto que a minha indigência espiritual não pode substituir o coração de Policarpo nessa tribuna, mas o fogo sagrado da fé precisa manter-se nas almas. Então, não porque ele achava que ele tinha condições, né, estava à altura de poder estar ali naquela posição, mas para que não ficasse aquela reunião sem poder se discutir, se falar algo sobre o evangelho, ele assumiu o posto. Então, assumindo a responsabilidade da palavra esta noite, recordo a minha infância para vos dizer que vi João, o apóstolo do Senhor, que por longos anos iluminou a igreja de Éfeso. Então, Nestório conheceu e viu João. João, né, o evangelista, que por muito tempo ali ficou em Éfeso, juntamente inclusive com a mãe de Jesus, com Maria. O grande evangelista, nos seus arroubos da fé, falava-nos do céu e de suas visões consoladoras. Seu coração estava em permanente contato com o mestre, com o do mestre. Então, mostrando que como mesmo que Jesus, depois da crucificação, da ressurreição e da sua ascensão, né, constantemente esteve ao lado dos discípulos. Então, apareceu por muitas vezes e, como diz ali, João esteve sempre na presença do Mestre, né? De quem recebia a inspiração divina como o derradeiro discípulo da terra, santificando-se as suas lições e as suas palavras com o sopro sublimado das verdades celestes. Lembrando, né, que João foi o último dos apóstolos a morrer. Ele morreu com muita idade já, e por isso que Nestório, porque Públio Lentulus viveu na época, né, do Cristo, desencarnou e ali continuou. Ô Lela, boa noite. Oiê, Boa noite, desculpa tudo bem? atrasada de novo. Imagina. Tô só comentando, Lela, que o Nestório assumiu, né, a responsabilidade de falar naquela noite ali nas catacumbas, e ele começa a falar de João, que ele conheceu João. E olha, vamos lembrar, né? Esse livro está contando uma história que já se passa no ano 130 e pouco depois de Cristo, e só que Nestório já tem 40 anos. Então ele vive assim, nasceu no ano mais ou menos de 90. E João Evangelista, que foi o último dos apóstolos de Jesus, na verdade foi o que morreu com mais de, se eu não me engano, perto dos 100 anos. Então, por isso, Nestório chegou a conhecer ele mesmo numa segunda encarnação já, porque como Públio Lentulus, ele tinha passado e conhecido Cristo, mas desencarnou, e aí retornando rapidamente, como a gente falou no começo do livro, ele chegou a conhecer João Evangelista quando ele estava em Éfeso ainda. Então, falando que João, o grande evangelista, nos seus arrobos falava do céu e da sua presença constante, do contato com o Mestre, onde ele recebia uma inspiração divina, como derradeiro discípulo na terra,
santificando-se as suas lições e as suas palavras com o sopro sublimado das verdades celestes. E invoco estas reminiscências longínquas para recordar que o Senhor é a misericórdia infinita. Na minha pobreza material e moral, não tenho vivido senão pela sua bondade inesgotável, e quero invocar a sua assistência caridosa para o meu coração neste momento. Então é nessa vibração, né, nesse pedido, que Nestório assume o compromisso, né, acreditando que ele teria o amparo de Jesus, porque ele não se acredita ninguém em condições ali de falar o que teria que falar. Desde criança tem os olhos voltados para os sublimes ensinamentos do seu amor. E parece-me também havê-lo visto no seu apostolado de luz pela nossa redenção na face escura da terra. Às vezes, como que impressionado por um mecanismo de emoções maravilhosas, tenho a doce impressão de ainda o estar vendo junto ao Tiberíades, a ensinar a verdade, o amor, a humildade e a salvação. Então, Nestório tem como se fosse lembranças, mesmo que, né, nessa encarnação ele não tivesse conhecido o Cristo, né, encarnado, mas como Públio, sim, ele teve aquele encontro, mas a gente sabe que isso também são acessos às, aos, aos registros espirituais, né, o envolvimento que ele talvez teve por ouvir histórias que a própria esposa dele na vida passada contava, né, e de outros cristãos. Figura-se-me frequentemente que aquelas águas claras e sagradas cantam-me no coração um hino de eterna esperança, e apesar dos véus espessos da minha cegueira, sinto que o contemplo em Nazaré, ou em Cafarnaum, em Cesareia, ou em Betsaida, arrebanhando as ovelhas desgarradas do seu aprisco. Sim, irmãos, o Mestre nunca nos abandonou no seu apostolado divino. Seu olhar percussiente vai buscar o pecador no mais recôndito socavão da iniquidade, e é pela sua ternura infinita que conseguimos caminhar indenes nos desfiladeiros do crime e do infortúnio. Por muito tempo falou Nestório das suas lembranças mais gratas ao coração. Sua infância na Grécia, as descrições suaves de João Evangelista aos discípulos queridos, as pregações e os exemplos do Senhor, suas visões nos planos celestiais, as reminiscências do presbítero Johannes, a quem o inesquecível apóstolo havia confiado os textos manuscritos do seu evangelho, era tudo exposto à assembleia pelo liberto com as cores mais vivas e impressionantes. Ouvia-lhe o auditório a palavra comovido, como se os espíritos, transportados ao pretérito nas asas da imaginação, estivessem contemplando todos os acontecimentos relacionados com a narrativa. A própria Túlia Sevina, que não conhecia o cristianismo senão pela rama, mostrava-se profundamente sensibilizada. Quanto a Célia, acolhia-o alegremente, admirando-lhe a coragem e a fé em face da sua futurosa posição material junto de seu pai, e meditando ao mesmo tempo na circunstância de ele nunca haver revelado suas crenças. Então, olha, para que a gente entenda, né, o que está acontecendo. A Célia, que na verdade recebeu Nestório, a família da Célia, né, como presente, lá no início do livro, e que, a pedido da Alba Lucínia, ganhou a liberdade. A Célia, que foi educada, foi cuidada por Nestório por tanto tempo, agora estava vendo aquele ex-escravo ali na frente falando, e ela tomando conhecimento de algo que ela nunca imaginava, que ele era cristão. E é o que ela fala aqui, né? Ela estava ouvindo
ouvindo aquilo que ela estava presenciando e, assim, ao mesmo tempo, surpresa por ele nunca ter falado sobre as suas crenças, nem mesmo nas aulas que lhe ministrara, evidenciando assim o respeito que lhe mereciam as crenças alheias. Depois de relatadas as reminiscências de Éfeso com os seus vultos mais eminentes, falou para comentar a leitura da noite. Para tanger o ponto evangélico desta noite, lembremos que Jesus não podia condenar os laços humanos e sacrossantos da família. Também aqui só lembrando o seguinte, né? No final do capítulo passado, a leitura do evangelho que caiu foi sobre aquele momento em que Jesus recebe a notícia de que a mãe dele e os irmãos dele estavam ali, e ele questiona: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Então agora Nestório falando, né? Lembrando a passagem, falando, Jesus não poderia nessa forma de agir estar condenando os laços humanos e sacrossantos da família, mas suas palavras proferidas para a eternidade abrangeriam e abrangem todas as situações e todos os séculos vindouros, de modo a demonstrar que a fraternidade é o fim de todos nós. Então, olha que interessante essa também interpretação do Evangelho, né? De Jesus fazendo esse comentário, porque pode parecer que Jesus está menosprezando o fato da mãe dele estar tá ali, fazendo: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Na verdade, Jesus nunca menosprezou, sempre valorizou extremamente a figura da mãe dele, mas ele estava ampliando a forma de encarar como, da mesma maneira que ele respeita, né, e valoriza a mãe, que aquilo também tem que ser estendido a todas as pessoas, né? A fraternidade, quer dizer, o sentimento de irmandade com toda a humanidade, é o fim de toda a nossa evolução espiritual. Conseguirmos um dia encarar a todos da mesma maneira que nós encaramos a nossa própria família. Homens e grupos, coletividades e povos, somos membros de uma comunidade universal que um dia nos integrará a todos como irmãos bem-amados e para sempre. Seus ensinamentos referiam-se àqueles que, cumprindo a vontade soberana e justa do Pai que está nos céus, marcham na vanguarda dos caminhos humanos, em demanda do seu reino de amor, cheio de belezas imperecíveis. Os que sabem acatar neste mundo os desígnios de Deus com humildade e tolerância, com resignação e com amor, chegarão mais depressa junto daquele que se nos revelou há 100 anos como o caminho, a verdade e a vida. Esses espíritos amorosos e justos, que se iluminaram interiormente pela compreensão e aplicação dos ensinos em toda a vida, estarão mais perto do seu coração misericordioso, cujas pulsações sagradas repercutem em nosso próprio ser pela magnanimidade infinita que sentimos em torno de nossa alma em todos os passos desta vida. Tais criaturas são desde já seus irmãos mais próximos, pela iluminação evangélica, no cumprimento das leis do amor e do perdão. Dentro, pois, dessas luzes prodigiosas da verdade, sentimos-nos compelidos a dilatar o conceito de família. Então é isso que Nestório, e olha como Nestório é muito lindo a gente imaginar isso. Essa é o início da jornada desse espírito, que na encarnação passada estava ainda questionando, pelo seu orgulho,
a veracidade ou a autenticidade do Cristo. E já na próxima encarnação, como escravo, já começando com essa compreensão. E imaginem que isso ainda leva uma longa jornada, porque quem é Nestório? Senão o que escreve esse livro. Né? Porque esse livro é escrito por Emmanuel, escrevendo como se fosse uma terceira pessoa, mas ele está contando. No momento, ele está transcrevendo uma passagem do seu passado. E como é lindo da gente ver o quanto que realmente um espírito que está disposto, né, com a vontade voltada para a vivência e o aprendizado do cristianismo, já consegue avançar. E então ele dando essa lição, dando esse momento de orientação para todos aqueles cristãos naquele momento em que Policarpo faltou. Faltou porque foi preso, também como a gente viu no final do capítulo passado. Então, e aí ele explicando a passagem, essa passagem que Jesus pergunta: quem são? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então, falando, nós temos que dilatar o conceito de família no plano universalista, alijando o criminoso egoísmo que, por vezes, nos toma de assalto o coração, criando os germes da discórdia e do sofrimento, às vezes no próprio lar. Se um homem é uma partícula divina da coletividade, o lar é uma célula sagrada de todo o edifício da civilização. Um homem divorciado do bem e um lar envenenado pelos desvios do sentimento operam os desequilíbrios singulares que atormentam os povos. Então, evidenciando a importância do lar e não tirando, né, o valor que ele tem com essa fala de Jesus. Jesus conhecia todas as nossas necessidades e ajuizou de nossa situação, não apenas em vista da época que passa, mas de todos os séculos do futuro. Acredito que o Evangelho não poderá ser integralmente compreendido em nossos tempos amargos de devassidão e decadência. Todavia, enquanto as forças mais poderosas do mundo se concentram neste império cheio de orgulho e impiedade, outras energias profundas trabalham o seu organismo atormentado, preparando o advento das civilizações do porvir. Olha o nível de percepção de consciência que Nestório tem aqui nesse momento. É algo que Jesus está falando para o futuro. Porque, da maneira que a humanidade vivenciava, principalmente com relação ao Império Romano naquela época, ele não alimentava a ilusão de que aquilo era para agora. Da maneira equivocada que, inclusive, muitos dos apóstolos acharam que iria acontecer. Que Jesus iria, de repente, livrar o povo hebreu da imposição do Império Romano. Tanto é que o próprio Judas acaba achando que Jesus ainda era devagar demais e acaba realmente querendo acelerar o processo. Judas nunca quis entregar Jesus para poder prejudicar Jesus. Ele questionava os métodos de Jesus. E isso está muito bem descrito, por exemplo, num outro livro do Chico Xavier, o livro Boa Nova. Eu não me lembro o capítulo agora, mas tem um capítulo que Neio Lúcio, olha isso, que interessante, não é Neio Lúcio não que fala o Boa Nova, ou é Humberto de Campos, mas que um desses espíritos trazem o que estava se passando dentro da mente de Judas quando ele resolve fazer o que ele fez. Se eu não me engano, o capítulo se chama A Ilusão do Discípulo. Vale a pena, para quem quiser entender melhor, né, o que aconteceu, ler esse capítulo. Depois eu vou colocar lá no grupo, se alguém quiser.
Então, mas mostrando que Nestório estava entendendo que aquilo que Jesus estava fazendo era um preparo para os próximos séculos, pro, lá na frente, para o futuro da humanidade. E nós estamos vivendo o futuro da humanidade e ainda não estamos conseguindo aplicar da maneira que Jesus espera que a gente aplique, né? Até agora, as águias romanas dominam todas as regiões e todos os mares, mas dia virá em que esses símbolos de ambição e tirania hão de rolar dos seus pedestais numa tempestade de cinzas e de sombras. Como aconteceu, né? O Império Romano, por mais que tenha perdurado muito depois da passagem do Cristo, acabou. Outros povos serão chamados a dirigir os movimentos do mundo. Mas, enquanto o espírito agressivo da guerra permanecer entre os homens, qual monstro de ruína e de sangue, é sinal de que as criaturas não se realizaram interiormente para serem os irmãos do Mestre, puros e pacíficos. A Terra viverá as suas fases evolutivas de dor e de experiências dolorosas, até que a compreensão perfeita do Messias floresça em todo o mundo para as almas. Eu vou fazer só mais uma observação aqui com relação a isso, né, que a gente está pensando, refletindo, comentando. Emmanuel ou Nestório está consciente de que aquilo não é para aquela época, que isso é para mais adiante. E a gente pode parar e pensar, puxa vida, talvez seja para agora, porque Jesus falou que o Consolador prometido viria, e o Consolador prometido, como a gente entende, é o próprio Espiritismo que veio trazer-nos as novas informações, ampliar a compreensão da mensagem de Jesus. E será que nós estamos vivenciando o que Jesus já lá atrás falou? O que ele falou nessa frase, né? Que nós somos irmãos dele. Quem são meus irmãos? Além daqueles que eram os irmãos consanguíneos, quem são aqueles que estão dispostos a ser verdadeiramente irmãos de Jesus? Se era para o futuro, como Nestório estava falando, o futuro chegou. E nós estamos vivendo como irmãos de Jesus, como ele espera que nós entendamos a mensagem dele, que já 2000 anos se passaram. Então, porque a gente pode pensar, ah, chegou, olha que bom, né? Nós já estamos vivendo isso, achando às vezes que nós estamos vivendo da maneira correta. E enquanto a gente não tiver a compreensão perfeita do Messias, aí é o que está escrito aqui, ó. A Terra continuará vivendo suas fases evolutivas de dor e de experiências dolorosas. É claro que isso acontece de maneira coletiva. A humanidade um dia vai atingir esse nível, né? Porque espíritos mais endurecidos vão partir e não vão estar autorizados a retornar aqui. Espíritos mais elevados vão começar a reencarnar e estão já reencarnando para que a gente mude. Então vai acontecer de maneira coletiva essa aproximação da humanidade inteira aos moldes do Cristo. Mas isso também acontece de maneira individual. Então, será que eu ainda estou relutando, agindo de maneira totalmente diversa nos meus instintos, nas minhas reações, nos meus pensamentos, no que eu escolho para o meu dia a dia, de entretenimento, de ocupação? Então, tudo isso eu parei um pouquinho aqui, porque agora isso, na verdade, me veio em mente pela linha de raciocínio que a gente está acompanhando através, né, da conversa, através da preleção, da fala do Nestório. Então, ele falando daquela época, mas vamos passar para a nossa época. Vamos passar para o nosso mundo pessoal, individual. E aí vamos seguindo.
Só esse parêntese aí. Até agora, o cristianismo tem medrado com as lágrimas e o sangue de seus mártires. Mas os Espíritos do Senhor, cujas vozes ouvi na mocidade nas sagradas reuniões da igreja de Éfeso, asseveravam aos discípulos de João que não levará muito tempo o proselitismo do Cristo será chamado a colaborar nas esferas políticas do mundo para dissipar a treva e a confusão na sua rede de enganos. Vamos também voltar um pouquinho na história da humanidade. Naquele momento ainda, o cristianismo era totalmente visto com maus olhos, colocado de maneira que eles tivessem que fazer isso escondido. E como ele falou ali, né? Os espíritos já estavam avisando os discípulos de João que vai chegar um dia que o proselitismo do Cristo, quer dizer, a mensagem dele, né, aceita, iria estar começando a colaborar nas esferas políticas do mundo. Então, se a gente lembrar da história da humanidade, depois que acabou o Império Romano, depois que o cristianismo foi instaurado, por muito tempo, inclusive, a religião estava aliada ao poder, a quem governava. Então, essa fase chegou lá atrás. E foi também mal praticada. Por conta do poder, por conta dos interesses pessoais, os que estavam no poder, os que eram do clero, eles abusaram também por egoísmo, por orgulho. E aconteceu o que aconteceu. Tanto é que chega no momento em que a humanidade se revolta contra o que o suposto cristianismo estava fazendo, e aí entra a reforma protestante, né, e uma série de outros questionamentos. Mas mostrando que o passo estava sempre previsto a ser dado nessa evolução dos fatos, e nós, como aqueles que detêm essa verdade nas mãos, às vezes distorce ela para poder conseguir benefício pessoal. E nós? Como é que nós estamos fazendo, né? Eu fugi um pouquinho da, da, do, da descrição, porque eu acho que vale a pena a gente questionar isso, né? E aí seguimos. Nessa época, talvez, meus irmãos, a doutrina do Mestre venha a sofrer o insulto daqueles que navegam no vasto oceano dos poderes terrestres, cheios de vaidade e de despotismo. Exatamente aquilo que eu acabei de falar. No momento em que o cristianismo vai estar envolvido com a política, talvez ele venha sofrer o insulto, porque quem está com isso na mão está tomado de vaidade e despotismo. É possível que espíritos turbulentos e endurecidos tentem subverter os valores da nossa fé, desvirtuando-a com as exterioridades do politeísmo, mas ai dos que operarem semelhante atentado em face das verdades que nos orientam e consolam. Mas é interessante a gente pensar que isso Nestório estava prevendo, e foi o que aconteceu, por uma inspiração do alto que conhecia, né, as possibilidades da humanidade de como conduzir, e também por conhecimento de causa. Nestório tinha uma bagagem de um espírito que tinha vivenciado experiências encarnadas, orgulhoso, né, e cheio de vaidade. Nos esforços da fé, jamais esqueçamos a exortação do Senhor às mulheres de Jerusalém, que pranteavam ao vê-lo avergado sob o madeiro infamante. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: ditosas as estéreis, ditosos os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram.
Por-se-ão todos os homens a dizer aos montes: cai sobre nós, e às colinas, cobri-nos. Porque se assim procedem com o lenho verde, que se fará então com o lenho seco? Ai de quantos abusarem em nome daquele que nos assiste do céu e conhece nossos mais recônditos pensamentos. Pois mais tarde, conforme o prometeu, a luz do alto se derramará sobre toda a carne, e a voz do céu será ouvida na terra, através dos mais doces ensinamentos e das mais elevadas profecias. Se falharem os homens, hão de vir até nós os exércitos de seus anjos, atestando a sua misericórdia. Olha que lindo isso, né? Mostrando como a humanidade é frágil e não falando, ó, em nenhum momento aqui está dizendo que isso é um determinismo, que isso vai acontecer. É provável, né? Dia virá em que provavelmente isso iria acontecer. E se isso acontecer, olha aqui, se falharem os homens, hão de vir até nós os exércitos dos anjos. Então, como está tudo nas mãos de Deus? Por mais que a gente às vezes ache que a humanidade está perdida, Deus está comandando, está tudo sob controle dele. Então ele deixa a humanidade agir até determinado ponto. Aí no momento em que ele acha que ali vai realmente ser prejudicial, ele manda recursos do mais alto para poder intervir. E isso aconteceu lá atrás, e isso pode acontecer e está acontecendo também nos tempos atuais. É que, meus irmãos, o reino de Jesus deve ser fundado sobre os corações, sobre as almas, e não poderá conciliar-se nunca neste mundo com qualquer expressão política de egoísmo humano ou de doutrinas de violência que estruturam os estados da terra. O reino do Senhor sofrerá por muito tempo a abominação do lugar santo, pela falsa interpretação dos homens, mas chegará a época em que a humanidade, hoje decadente e corrompida, se sentirá a caminho de uma Jerusalém gloriosa e liberta. Então, mostrando o como realmente que, apesar das possibilidades de desvios, o final nosso é sublime, é glorioso. Guardemos na mente a convicção de que o reino de Jesus não está nos templos ou nos manuscritos materiais que o tempo se incumbirá de aniquilar em sua passagem incessante, e sim que os alicerces divinos têm de ser construídos no íntimo do homem, de modo que cada alma possa edificá-lo por si mesma, à custa de esforços e lágrimas, a caminho das moradas gloriosas do infinito, onde nos aguardarão depois da jornada as bênçãos do Cordeiro de Deus, que se imolou na cruz, para nos redimir do infortúnio e do pecado. Então, olha que lindo que Nestório, inspirado, né, conduzido pela sua disposição e boa vontade de buscar esse auxílio do alto, diz para todos os cristãos ali naquele momento, e para Célia e para Túlia, que estavam ouvindo também. Depois de uma prece, Nestório terminava sob o olhar carinhoso e comovido de quantos lhe acompanhavam a palavra fluente através das considerações de ordem evangélica. Alguns assistentes choravam, sensibilizados, casando as impressões do orador com as suas próprias. Nessas assembleias primitivas, quando o messianismo doutrinário estava saturado de ensinamentos puros e simples, o expositor da Boa Nova era obrigado a elucidar os pontos evangélicos em relação com a vida prática de alguém que estivesse em dúvida. Olha que interessante, né? Então, era uma prática deles, né? Falar
e depois esclarecer alguns pontos da vida de alguém que estivesse passando por alguma dificuldade ou por alguma dúvida. Assim foi que, após a elocução, numerosos confrades se acercaram do prolator, solicitando-lhe a opinião fraterna e simples. Meu amigo, perguntava um dos estudiosos presentes, como explicar a diferença sensível entre os evangelhos de Mateus e de João, ou entre as narrações de Lucas e as epístolas de Paulo? Não foram todos apóstolos do ensinamento cristão e inspirados do Espírito Santo? Então, olha isso, eles tiravam dúvidas com aquele que dava a palestra. E aí a dúvida de um desses é: como é que se explica não ser perfeitamente iguais os evangelhos? Ou parece que a mensagem diverge, talvez, em algum ponto dos evangelhos e das cartas de Paulo? E aí, Nestório, né, então, na sua inspiração, responde: sim, esclareceu o interpelado. Mas convenhamos que a cada trabalhador concedeu Jesus uma tarefa. Se Lucas e Mateus nos mostraram o pastor de Israel encaminhando as ovelhas tresmalhadas ao aprisco da verdade e da vida, Paulo e João nos revelaram o Cristo divino, Filho de Deus vivo na sua sublimada missão universalista a redimir o mundo. Então, olha que interessante. Nestório está mostrando a diferença, né, entre o evangelho de Lucas e Mateus, que está tentando buscar aqueles que estão. Se a gente lê, então, esses evangelhos, a gente vai ver que é uma orientação mais direcionada a quem estava se perdendo, se desviando do caminho. E Paulo e João revelando o futuro, revelando principalmente, né, o que é Jesus como Filho do Deus vivo e a sua missão de redimir o mundo. E aí seguem, né, os questionamentos, as conversas. Nestório obtemperava outro, pouco zeloso da paz interior pela meditação e pelo estudo. Então esse outro, né, não tinha muito interesse, né, era um espírito mais agitado, né, mais talvez impetuoso. Que será de mim, vitimado pelas intrigas e calúnias dos vizinhos? Quero aprender a progredir na fé, mas a provocação da maledicência não me permite. Então, é aquele que somos muitos de nós, né? É aquele que conhece o Evangelho, admira o Cristo, mas fala assim: como é que eu posso caminhar se tem gente aqui que está me prejudicando, que está falando mal de mim, está me falando mentira de mim? Então, a maledicência, quer dizer, os outros não me permitem avançar, como se a questão fosse os outros, né? A questão sempre somos nós. O mundo ao redor pode fazer o que for, pode acontecer o que for, dentro de casa, fora de casa, no ambiente de trabalho ou na política do mundo. Não é o exterior é quem nos limita ou quem nos bloqueia nessa jornada. Jesus justamente mostrou exatamente isso. Pode acontecer o que for, mas eu venci o mundo. Eu mostrei para vocês que é possível avançar, independente do que o mundo ainda esteja fazendo. E aí, né? Nestório também já explicando com relação a essa forma de encarar daquela pessoa. E acaso poderás ir a Jesus, deixando-te encarcerar pelas opiniões do mundo? Explicava solícito o liberto de Ovídio. A ciência do bem viver não está somente em nos incomodarmos com os pensamentos e atos de quem quer que seja, mas em deixar também que os outros se importem constantemente com a nossa própria vida. Olhem o que está escrito aqui. Porque constantemente a gente trava, a gente para na nossa jornada porque acha que os outros não têm que se meter, não têm que ter opinião sobre a nossa vida.
Olha isso. Nós, para ir para Jesus, nós não precisamos ficar preso pela opinião dos outros. E, além disso, né, a ciência do bem viver, além de bons pensamentos e bons atos, intimamente, mas em deixar também que os outros se importem constantemente com a nossa própria vida. Eles têm liberdade para isso. Deus dá liberdade para todos nós. O livre-arbítrio para a gente fazer o que quer da nossa opinião com relação aos outros, inclusive. E por que, que a gente quer que os outros não tenham opinião com relação a gente, por mais que às vezes até sejam opiniões caluniosas, equivocadas? Mas não é isso que limita a nossa jornada. Isso daqui que está aqui já é uma grande lição para hoje, para essa semana. Aqui já tem talvez um ensinamento que nos liberte de muitas situações da nossa vida. E aí mais uma questão, né? Mestre, exclamava ainda uma senhora de semblante idoso e triste, dirigindo-se ao ex-escravo. Meus sofrimentos extravasam do cálice. Rogai por mim para que Jesus me atenda às rogativas. Irmã, respondia Nestório, algo veemente. Esquecestes que Jesus recomendou jamais nos chamássemos mestres uns aos outros? Não sou senão servo humilde dos seus servos, e indigno de sacudir o pó das sandálias do único e divino Mestre. Não vos entregueis a tristezas e lamentações. Quer dizer, primeiro, o Nestório deixa claro para ela, porque ela chamou ele de mestre. Ela falou assim: não, não nos coloque nessa condição, porque nós não somos isso. Nós não somos mestre de nada. Mas aí, ali agora ele ainda falando com relação aos sofrimentos e às lamentações dela. Não vos entregueis a tristezas e lamentações, porque o problema da fé, somente vós mesma podereis dar a Jesus o testemunho do vosso amor e da vossa confiança. Ao demais, importa lembrar que a terra não é o paraíso. Atentos à recomendação do Messias, de que, para atingir a ventura celestial, é preciso tomar com humildade a nossa cruz e segui-lo. Então, e às vezes a gente também quer isso, né? Que buscar a religião ou buscar Jesus para que ele nos livre das dificuldades que esse mundo nos traz, do sofrimento que esse mundo nos traz. E o que Jesus exemplificou? As coisas ruins, materiais ou do mundo podem chegar, mas a gente pode conduzir a nossa vida ainda assim, perdoando, resignados, aceitando aquilo que não foi nós que buscamos, mas é são condições externas que às vezes nos submetem àquela situação. E com humildade carregar essa cruz e seguir Jesus, porque ele deu exemplo. Nesse instante, rompendo a multidão de crentes em redor, Nestório reconheceu Célia e Túlia, que se acercavam atenciosamente. O liberto saudou-as, tomado de surpresa, enquanto a jovem lhe dirigia palavras de júbilo e simpatia. Nestório, exclamou Célia radiante, por que nunca me falaste das tuas convicções, da tua fé? Imaginem para Célia, que era uma cristã mal compreendida, que tinha alguém do lado ali que ela poderia contar, mas ele nunca tinha dito, por respeitar, também por não imaginar que ela fosse cristã, ou por respeitar a orientação e a incumbência que ele tinha recebido dos patrões, né? E aí ele responde: filha, nada obstante o meu fervor cristão, não podia menosprezar os princípios da família que me concedeu a liberdade. Olha isso, por respeito aos princípios da família, ele nunca foi alguém que queria criar nenhum tipo de confusão ou de problema ali dentro, né?
Ambos estavam alegres e felizes, experimentando o contentamento da mútua comunhão na mesma fé, quando uma surpresa maior lhes abalou o espírito. Enquanto a maioria dos companheiros se punha a caminho de regresso à cidade, pois que a madrugada se avizinhava, destacou-se de todos os grupos um jovem forte e simpático, que se aproximou da tribuna com os olhos fulgurantes de ansiedade e alegria. Acercou-se de Nestório e de Célia, com os braços estendidos, ao mesmo tempo que o liberto e a jovem Patrícia exclamavam com a mesma voz, tocada de emoção e profundo júbilo: Ciro! Ciro! Olhem isso, vocês lembram quem é Ciro? Meu pai! Célia! Então lembrem-se que Ciro foi a paixão de Célia, como um escravo liberto, né, da época ali que também tinha cuidado da Célia e da irmã, e que por se apaixonarem, o pai, Ovídio Lúcio, tinha mandado ele embora. Primeiramente tinha tentado, na verdade, prejudicá-lo, mas depois, a pedido de Célia, ganhou a liberdade. Mas eu não sei se vocês se lembram, Nestório tinha contado que ele tinha sido separado do filho lá atrás e não sabia do paradeiro do filho. E naquele momento, Ciro estava encontrando os dois juntos e chamando o Nestório de meu pai e a Célia de Célia, né? E o mancebo quase os reuniu no mesmo amplexo de amor e felicidade. Túlia Sevina contemplava a cena comovedora com o coração em sobressalto. Alba Lucínia já falara do drama íntimo da filha e a mulher de Máximo custava a conformar-se com a circunstância de haver conduzido a jovem àquele encontro de consequências imprevisíveis. Então aí qual foi o medo de Túlia, né? Ela sabia da história, porque a Alba Lucínia tinha contado. E para eles, na verdade, aquilo realmente era algo que não deveria acontecer, que deveria realmente ser conduzido como o pai da Célia conduziu. E agora Túlia estava se talvez se condenando, né, pelo fato de ter sido ela responsável por ter reaproximado esses dois. A ausência de Policarpo, que a inibira de solicitar a prece pela aventura doméstica da amiga, segundo a sua fé, o fato de se haverem avistado com Nestório, quando preferia o segredo de sua presença ali, e o encontro inesperado de Ciro. Quer dizer, olha, tudo aconteceu. Por Policarpo não ter aparecido, a Túlia não conseguiu fazer o pedido, porque ela, na verdade, tinha uma fé grande na figura de Policarpo. Ela também queria estar ali meio que anônima, mas o fato de ter realmente se encontrado e reconhecido com Nestório já tinha exposto, né, a figura dela ali. E para terminar, a reaproximação de Ciro com Célia. Eram acontecimentos que a contrariavam profundamente. Mas Célia, radiante, sem poder traduzir o seu júbilo com o saber de que Nestório era pai do seu noivo espiritual, olha aqui, agora também mais uma informação, né, que é esclarecida nesse momento. Nestório era pai daquele quem ela foi apaixonada, né, daquele quem ela considerava sua alma gêmea. Apresentou-lhe o jovem que a Patrícia foi obrigada a saudar atenciosamente em virtude das circunstâncias. O ex-cativo abraçava o filho com os olhos úmidos de pranto, enviando a Jesus o seu íntimo reconhecimento e manifestando a sua real surpresa ao saber que o filho era também um liberto de Ovídio Lúcio, aumentando assim o seu reconhecimento pelos seus libertadores. E enquanto todos se retiravam, o grupo palestrava com crescente interesse. A uma pergunta de Célia, o jovem explicou que o porto de Cesareia fora entregue ao comandante Quinto Vetus, que, amigo pessoal de Ovídio, fizera absoluta questão de lhe conservar a liberdade
conduzindo-o às costas da Campânia, com excepcional gentileza. Dali uma embarcação o trouxera até Ostia. Entre o pessoal da equipagem, deliberando ele então permanecer em Roma, em vaga esperança de obter notícias do pai, ou daquela que lhe enchia o coração de lembranças carinhosas e perenes. Célia sorria satisfeita, sentindo-se naquele cemitério ermo e triste a mais ditosa das criaturas. Então, Ciro, né, contou um pouco do que aconteceu depois que Euvídio mandou ele embora da casa. E porque realmente, né, a palavra foi mantida de que ele seria mantido como um liberto, ele acabou procurando voltar para ou ir para Roma na esperança de conseguir alguma notícia, ou do pai ou da Célia. E curiosamente ele consegue rever os dois juntamente, né, no mesmo, na mesma ocasião. E eu acho que por hoje tá bom, né? A gente avançou bastante, tem bastante coisa bonita, né, nesse capítulo. E a gente acabou de chegar no meio dele. Então, vamos parar por aqui e aí na semana que vem a gente consegue concluir esse capítulo desse reencontro, a partir desse reencontro de Nestório com o filho e da Célia também com o amor da vida dela. Certo, gente? Algo, Certinho, Mar. Certinho, Marcos. alguma observação que vocês queiram fazer, algum comentário ou alguma dúvida? Não, Não, para mim tá não. tudo certo. Nada não? Então beleza. Não tá não. Então semana que vem seguimos e encerramos esse capítulo, tá bom? Então Tá vamos Se ótimo. quiser. agradecendo Obrigada. aí mais uma vez a presença, agradecer a Deus e uma ótima semana para todos. Tchau, tchau.